É interessante você sentar ali, mano. Entendeu? Não é pra virar pra mim. Tem que virar pra você. Tem que virar pra você que tá dando aula. As pessoas vão procurar você. Não, nem. É só uma questão de. Isso aí. Ele acha que Mas isso tá tá bom. gravando Não, só ele a acha senhora. que tá bonito isso. O quê? Essa coisa, esse mundaréu de coisa aí em cima. Vira esse negócio pra você. Não, mano. E já tá gravando, né? Já tá rolando vídeo aí já, ó. Ao Vamos ver a vivo. gente cochichando. Vira Sim. mais. Não, aqui tá bom. Vira. Ó, sim. Você não quer aparecer mesmo aqui? Não. Tem certeza? Absoluto. Não sei porquê. Bom, então hoje o Evangelho de São João, capítulo 5, né? Como a gente já tinha falado. E. Não tá bem isso. Você na metade do vídeo lá. Não tem problema. Tem que as pessoas te veem. Eu pensei em fazer da seguinte forma: eu vou ler um pequeno trecho desse livro aqui, 2 pequenos trechinhos, aí faz uma leitura corrida do Evangelho e depois a gente vai destrinchando o que quer dizer, porque vai ser um pouquinho polêmico também esse tema, né? Trabalhar como os outros. Então, assim, o Evangelho de São João, capítulo 5. O evangelista introduz o leitor no cerne do drama, ao mesmo tempo exterior. A hostilidade crescente das autoridades judaicas. Então, o primeiro foco desse evangelho aí é o quê? É que tem uma problemática com o povo judaico, com as autoridades do templo judaico. Então, isso aqui que tem que ficar claro. A gente vai trabalhar esse tema hoje. Ou seja, vamos pensar assim, o templo, a religião contra Jesus. Isso lá naquele tempo e é onde vai ter o primeiro impasse. Outro impasse que a gente vai ver, assim como outros, mas um outro impasse importante, é a questão do sábado. Tá? Porque o sábado é um dia sagrado e Jesus vai operar um milagre no dia que não se deve fazer nada. Então também tem essa contradição, a gente vai entender o porquê que isso acontece. A missão do filho, presa à ação do pai, é decisiva para os ouvintes. E, no entanto, ela não é nem demonstrável apropriadamente falando, nem receptível segundo os critérios da tradição religiosa estabelecida. Ou seja, a missão de Jesus não é aceitada para aquele templo, para aqueles sacerdotes, para aquela religião daquele tempo, no judaísmo. Em uma defesa apaixonada, Jesus só pode apelar ao testemunho do Pai em seu favor. Então, nessa parte, a gente vai ver, já nesse evangelho, nesse capítulo, em que Jesus começa a clamar que o Pai dê testemunho dele. 3 atores estão na cena: o Jesus, o enfermo e os judeus. O narrador só relaciona 2 a 2. Primeiro vai ter Jesus, o enfermo, e o milagre, e depois com os judeus, né? E os discípulos não estão na cena. Por quê? Qual que é a intenção do autor bíblico lá desse evangelho nessa questão? É mostrar que a importância está em Jesus. É Jesus que salva, já vou me adiantando. Né? Porque a comunidade primitiva, assim como existe nos tempos atuais, pensa que quem vai salvar é o fulano de tal, é o padre X, o pastor X, tal. Então, assim, por que o autor tirou os discípulos? Para mostrar a fundamental importância de que é Jesus que tem que estar no centro. Isso é uma coisa muito importante que eu preciso. Eu vou fazer a leitura, então, corrida do Evangelho, uma leitura rápida, e aí depois a gente vai destrinchando ele. Que eu creio que assim vai ficar melhor para este capítulo. Então, o Evangelho... Quer uma Bíblia? Tô olhando a página. Tá, certo. Pra eu poder acompanhar, senão... Hã? Tudo bem, eu tô de novo. Aquela vez. Bom. Tranquilo, vamos.
Bom, começa assim. Aí eu vou lendo aqui pela minha, vai estar um pouco diferente, porque a gente sabe das traduções e tal, mas tranquilo. Depois disso, por quê? Porque essa cena começa com um relato da anterior, que nós vimos lá no capítulo 4, tá? Na verdade, esse capítulo aqui, ele começa no capítulo 4, versículo 43. Começa lá embaixo essa parte desse capítulo. Então, depois disso, por ocasião da festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que, em hebraico, chama Betsata. É Betsata ou Betsadá? Ambas estão certas, só que o mais correto é Betsata, porque Betsadá está no livro já do templo. Eles no templo, lá, quando eles vão escrever, eles colocaram Betsada, mas eles falavam Betsata. Tá? Com 5 pórticos. Sob esse pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos, paralíticos, estavam esperando borbulhar a água. Porque o anjo do Senhor se lavava, de vez em quando, na piscina. E presta atenção aqui, né? Que já vamos adiantando, na questão do anjo. Certo. Aí vai ter uma polêmica em relação a esse anjo aqui que se lavava na piscina. O anjo se lavava de vez em quando na piscina e agitava as águas. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado de qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente há 38 anos. Uma data interessante também. Há uma polêmica também com essa data. Jesus vendo-o deitado e sabendo que já estava assim por muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água se agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um dia de sábado. Como eu já falei, vai ter a problemática do dia do sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado, e não é te permitido carregar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o seu leito e anda. Eles responderam: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu, informou aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Por isso os judeus perseguiram Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então os judeus com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia que ser Deus seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Retomando a palavra, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer mais o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o pai fazer. Tudo o que este faz, o filho faz igualmente. Porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz, e lhe mostrará as obras maiores que estas, para que vos admireis. Como o pai ressuscitou os mortos, e o faz viver, também o filho dá vida a quem quer, porque o pai a ninguém julga, mas confiou o filho todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho, como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai, que lhe
que enviou. Em verdade vos digo, quem escuta as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não vem o julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que ouvirão e viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu poder de exercer julgamento, porque é o Filho do Homem. Interessante aqui, é importante essa questão desse termo, Filho do Homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz, e sairão os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo segundo o que ouço. O meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é o que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro, o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João. Aqui, nessa parte aqui do João, ele está falando do João Batista. Não é o João que é considerado o autor do livro. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homens, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e que vós quisestes vos alegrar por um momento com a sua luz. Eu, porém, tenho testemunho maior do que de João. As obras que o Pai me encarrega de consumar, tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face. E as suas palavras não permanecem em vós, porque não credes naquele que lhe enviou. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha que interessante. Vós prescrutais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Olha que interessante. Ora, são elas que dão testemunho de mim? Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida. Não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu vos conheço e tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse para o seu próprio nome, vós o acolherias. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem de Deus único? Não penseis que vos acusareis diante do Pai. Moisés é vosso acusador, porque a lei. Aqui é bom a gente já começar a pensar nisso. Moisés é o vosso acusador. Ele que pusestes a vossa esperança. Se credes em Moisés, havereis de crer em mim, porque foi o meu respeito que ele escreveu. Mas não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras. Então aqui esse capítulo 5, ele é muito, como eu falei, né? Ele já começa a ficar apertado. O capítulo 6 também é bem... Cadê o meu marcador de texto? Ô, Majuca, o que você está explicando? Vamos lá. Eu vou ler aqui o livro, porque eu acho que é melhor ler o que está aqui, que é mais emblemático, e depois a gente vai estudando cada palavra da Bíblia, né? Cada letra que está aí. Bom, como eu disse, então, esse evangelho, na verdade, ele tem um início lá no capítulo 4. Tá? Por mais que seja o capítulo 5, ele começa lá no 4, no 43.
e ele vai terminar no 5:47. Né? Então ele é bem extenso, ele assume uma parte do anterior, do capítulo anterior, para poder ter vida. Mas a gente já estudou o capítulo anterior. E a polêmica que ele traz não está muito no anterior. No anterior só vai falar sobre algumas coisas tal, para preparar, certo? Então, assim, agora a grande preocupação está nesse capítulo 5, com o sábado, com Jesus fazendo o que o Pai quer, tal, essas coisas aí que a gente viu, né, que a gente vai voltar agora. Então aqui, ó, Jesus é oferecido, isso aqui é no capítulo 4 ainda, deixa eu já ir pular. Capítulo 4. Bom, esse incidente acontece em Jerusalém, durante uma festa judaica. João não identifica que festa é essa, tá? Então, assim, para nós, a única coisa que importa, que está aqui no livro do autor aqui, é que foi num dia de sábado. Oi? Dá, tio, dá. Então foi num dia de sábado. Não importa que festa é. Algumas pessoas, eu já ouvi antigamente, algumas pessoas falando que essa festa seria a Páscoa, né? Mas não é a Páscoa. Então, não é a festa da Páscoa. A gente vai ver a festa da Páscoa já depois do capítulo 6, que começa com o princípio da Páscoa. Mas não é a festa da Páscoa. É uma festa qualquer que está vendo. Não, o autor não se importa com isso. Ele usa esse momento para falar, olha, vai acontecer um grande evento. Quando for festa na Bíblia, é um grande evento. Então, um grande evento. Como a gente já falou desde o capítulo 1 que a gente começou a estudar, João ele trabalha sinais. Então, ele vai trabalhando os grandes eventos dentro desses momentos festivos da vida do ser humano. O nosso texto não tem... Aqui, é interessante. O que os autores estão falando? Olha, o nosso texto não tem o versículo 4. Isso aqui, os autores aqui desse livro, dessa obra, Comentários Bíblicos, eles falam que no texto que eles utilizam para fazer o grande estudo, destrinchar o que eles estão falando, no texto original deles não tem o capítulo 4, o versículo 4. Né? Acho que vai te dar o textinho. É onde fala sobre o anjo. Tá? E aí vamos ver aqui o que eles falam. Olha, o nosso texto não tem o versículo 4, que fala de um anjo que desce à piscina para agitar a água. Este versículo falta em nossos manuscritos gregos mais antigos e melhores, que datam o século II e IV, e foi provavelmente acrescentado por alguém que desejava atribuir a agitação da água, do versículo 7, a uma intervenção celeste direta. O texto original diz apenas que a água borbulhava de vez em quando. Só sabia que a água borbulhava, que ela se agitava, mas Sim. Não sabia o porquê. Não sabia o porquê, até porque naquela época não se tinha. Hoje, se fosse estudar piscina, poderia falar que era uma nascente, poderia se estudar porque, naturalmente falando, mas isso aqui eu só estou trazendo para a nossa atualidade. Vamos dizer que a gente vai estudar. Em nascentes, borbulha. Eu já vi uma nascente. A nascente, sim, ela está lá, borbulhando, porque ela está brotando a água dos lençóis freáticos. Lá nessa piscina, lá em Siloé, lá isso acontecia, agitava de vez em quando. Então a água subia. Aconteciam umas bolhas lá. E o primeiro doente acreditava-se que o primeiro doente que mergulhasse nessa água teria uma cura angelical. E aí o que acontece? O autor que acrescentou isso no livro de João, ou quem escreveu que foi acrescentado, né? Então colocou assim, então isso, ó, vamos juntar isso com alguma coisa celestial. O poder de Deus, então, ó, o anjo que balança lá, que vai se lavar, e aí por causa disso que cura. É essa a intenção do autor. Não é isso que acontece, né? Porque depois Jesus vem... Não, aí a gente vai ver já Jesus agindo. Vai curar o paralítico sem entrar na água. Sem entrar na água, tá? Mas é isso mesmo, aí já começa a pensar, já começamos a ver de outra forma e ver uma verdade que estava oculta, né? Quem cura, na verdade, é Jesus. Tanto que a própria palavra dele aí, a Bíblia, o que fala? Muitos vão na palavra, né? Ou seja, nas leis e tal, mas não é. É Jesus, a gente vai entender isso já já. Mas aqui é interessante que
o autor, quando foi colocar isso lá dentro da situação, dentro do contexto, coloca que o anjo se banhava, e ao se banhar, alguém que mergulhava se curava. Mergulhasse, estaria curado. Né? Estava curado. Então isso aqui a gente já tem que ir vendo que existem tradições diferentes. E aí, ó, na primeira, vamos pensar assim, nas primeiras, que era o grego, manuscrito grego, mais antigo e melhor, só falava que a água borbulhava de vez em quando. Então não tem essa visão angelical surgindo lá nos gregos, certo? Esse sinal milagre segue o anterior em rápida sucessão, porque tem o mesmo nível duplo teológico, e João quer os dois juntos para reforçar o ensinamento desse ponto. Mais uma vez, a palavra de Jesus, só ela é que dá vida ao homem, cujo corpo foi debilitado por 38 anos. E mais uma vez, o que Jesus falou, toma sua maca e anda. Menciona-se 3 vezes em palavras quase idênticas. Então aqui, o que o autor, né, desse estudo já vem colocar? Que não é o anjo, não é a água, mas é Jesus, como a senhora mesmo. A senhora já tinha captado isso antes mesmo de ver isso aqui. Então é exatamente nesse sentido. Não é o anjo, não é a água, tal. Mas quem que vai fazer a cura verdadeira e real é Jesus Cristo. É o Cristo de Deus, é Jesus, aquele homem de Nazaré. É ele que cura. Por que ele vai curar? Ele vai justificar, na Bíblia, nós lemos, vamos ver, porque ele e o Pai se equivalem. Certo? Sim. Então isso aqui acho muito importante. A menção anterior do sábado, né, como já foi dito, torna-se importante. Carregar no sábado a maca usada para dormir era contrário à lei. Lembra que no finalzinho ele vai falar de Moisés, né? Porém, Jesus autorizou o ato. Jesus se compara ao Pai. Assim como o Pai trabalha no sábado, todos os dias, Jesus pode fazer o mesmo. Resposta perigosa, pois coloca Jesus e o Pai em plena igualdade, semelhante, né? A gente vai entender, já vou adiantar também, Jesus ele é maior que o sábado. Para o judeu, o sábado era o ato mais, assim, vamos dizer, de demonstração do amor de Deus para a humanidade, porque permite que o homem descanse no sábado. Então, para o judeu é mais ou menos isso. O sábado seria o ápice da fé. Por isso que eu preciso respeitar a fé, por isso que ela é tão sagrada, porque é aquele dia que Deus escolheu para nós. Como que Jesus ousa fazer E Jesus ele vai falar, ele faz diferente. E o que está acontecendo aqui nessa situação? Jesus ele é maior que o sábado. Ele é o Senhor do sábado. Só que isso as pessoas não entenderam naquele tempo e até hoje dificilmente compreendem. Certo? As questões que surgem, o descanso do sábado, a divindade de Jesus, são precisamente as que a comunidade de João, lá atrás, naquele tempo, enfrentava com o seu diálogo com os judeus. Jesus era realmente divino? É uma pergunta. O discurso seguinte trará maior profundidade à questão específica do relacionamento de Jesus com o Pai. Aqui o que acontece? O que o autor está falando? Naquele tempo estava tendo a briga entre os judeus convertidos ao cristianismo, os primeiros cristãos, com a tradição judaica que falava, olha, no sábado não pode fazer isso. E eles agiam, eles viviam, eles trabalhavam, eles faziam os seus cultos, eles viviam normalmente o sábado como qualquer dia. Então aí a briga política, porque isso é uma briga política, começa aí. E é nesse sentido que o autor coloca na Bíblia. Para mostrar que Deus ele é maior, que Jesus ele é maior que o sábado, e que o sábado é feito para o homem, não o homem é feito para o sábado. Era aí uma mudança de valor. Então por isso que tem essa briga. Né? O discurso. O poder vivificante da palavra de Jesus, ele acaba de curar o filho de oficial, lá no outro capítulo anterior, que faz viver, depois o paralítico. E agora o discurso sublima a profundidade teológica dessa mesma verdade. Observe como as palavras de Jesus voltam continuamente a este ensino.
Qual ensino? A autoridade de Jesus. O que acontece com a construção de João é que o direito de Jesus trabalhar no sábado, porque o seu pai trabalha, evoluiu para uma consideração do relacionamento entre o pai e o filho, em nível mais elevado, mais geral, apesar do mandamento judaico do descanso do sábado. Sempre foi reconhecido que as duas atividades primordiais de Deus não cessam nem podem cessar no sábado. Eram os atos divinos, a vida e o julgamento. Então, o ato divino de Deus é a vida e o julgamento. Deus dá vida, quem julga? Jesus. Mas Jesus e o Pai é um só, né? O quarto evangelho, que é o evangelho de João, entretanto, esse julgamento não se projeta para o futuro, mas ele ocorre agora. Isso aqui é importantíssimo. Eu já tinha falado isso num encontro anterior que a gente teve, e olha só que interessante. O quarto evangelho, entretanto, não julga, esse julgamento não se projeta para o futuro, ocorre agora, dependendo da atitude da pessoa para com Jesus. Quem ouve e o aceita recebe a vida eterna e não vem o juízo, pois deste modo ouve e aceita o Pai. Quem ouve respondendo negativamente julga-se a si próprio por este fato. Teve aquela vez que a gente teve um encontro que eu até usei essa parte, né? Que Deus opera agora, Ele está operando, né? A salvação é aqui, é agora. É a mesma coisa que está falando ali. Então assim, mas isso aconteceu lá atrás. Mas para a nossa geração, para nós é hoje, é o aceitar Jesus agora. E isso já me dá a garantia da salvação. A salvação não é futura, não é apocalíptica como a gente pensa, como nós aprendemos durante a nossa vida inteira. A salvação se dá no momento que a gente aceita Jesus, que a gente muda de vida, que a gente começa a vivenciar o Evangelho na nossa vida, né? E aí, vamos entrar então, voltar para o Evangelho. Esse aceitar Jesus é polêmico, né? Porque o aceitar Jesus é fazer o que ele fazia, né? Aceitar Jesus. É fazer o que ele fazia, viver como ele vivia. Essa que é a condição. É se transformar outro Cristo. Pois é. É fácil falar aceitei Jesus, né? É fácil falar. Agora, o difícil é o ser outro Cristo. Não, acho que nem sabe. Então, porque na realidade não sabe o que é aceitar Jesus. Porque, infelizmente, para a maioria da sociedade atual, aceitar Jesus é simplesmente você deixar uma horinha do seu dia, 2 horinhas do seu dia, em um dia no final de semana para louvar a Deus e acha que aquilo é louvar a Deus, porque, né? Abrir mão de tudo na sua vida e seguir os passos de Deus. Bom, então vamos lá. Agora vamos destrinchar a leitura aqui. Depois disso, por ocasião de uma festa, que a gente já sabe, né, não importa que festa é, até porque não é esse o princípio, Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto às portas das ovelhas, uma piscina. Essa piscina hoje se localiza lá na igreja, se eu não me engano, da Santa Ana, em Jerusalém. Inclusive foi estudado, arqueólogos estudaram essa piscina alguns anos atrás, né? Mas isso é só para saber onde ela se situa. Lá na igreja Santa Ana, em Jerusalém, nos nossos tempos atuais, né? A situação era essa, pessoas ficavam lá mendigando, pedindo, né, que ajuda ou que tivessem aquela capacidade de buscar a cura, porque acreditavam. Essa aqui é uma coisa interessante também que tem nesse livro. Muitos só iam atrás de cura. Era o que, de certo modo, esse personagem faz. E a gente vai entender isso quando a gente começar a destrinchar agora, né? Porque algumas pessoas não estavam lá para aceitar a salvação plena. Ou não tinham, talvez, o conhecimento da salvação ser plena. Mas somente a salvação momentânea, corporal.
né? E muitos que tiveram curas não entenderam isso. Aqui, o capítulo que não tem na Bíblia, então na grega, né? Versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Porque o anjo do Senhor se lavava, a gente já viu. Isso foi algo adicionado, foi acrescentado, para dar uma sugestão realmente totalmente divina. Então o autor que colocou com uma intenção boa, né? Foi no sentido de que é Deus que opera. Só que não explicou como que Deus operava. A explicação vai vir depois, né? Se realmente fosse assim, o coitado do paralítico nunca ia ser curado. Jamais. É o que ele diz aqui. Quando chegava a vez dele, alguém já tinha pulado na frente. Que é o 5. Encontrava-se aí um homem doente há 38 anos. 38 anos é uma equivalência ao tempo que o povo passou no deserto, né, com Moisés, em desobediência a Deus. Porque depois que vai ter a obediência a Deus e que vai chegar na Terra Prometida. Então 38 anos pode ser um paralelo que os autores que foram colocaram, então pode ser essa possibilidade, que eles quiseram rematar ou relembrar, trazer lá no passado o tempo de teimosia dos homens, das pessoas que Deus libertou, 38 anos, certo? E depois eles realmente vão ser obedientes a Deus e encontram a Terra Prometida, porque depois de 38 anos que o homem encontrou Jesus e é curado. E outra coisa também que os autores talvez queriam colocar era exatamente o tempo mesmo, o cronológico da incapacidade do homem, né? Dele ser paralítico. Então também tem essa questão, tem essas duas possibilidades. Qual é a certa? Não sabemos, não nos importa. O que importa é que talvez houve de fato esse homem que há muitos anos fica paralítico, ou que o autor está voltando lá no deserto, lá no Egito, quando os homens eram rebeldes a Deus ainda. Estavam no caminho da conversão. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Aqui é uma questão assim, meio ilógica, parece, né? Se Jesus tem toda a autoridade, todo o poder, sabe das coisas, entende. Aqui no Evangelho de João, Jesus já tinha a plenitude da sua missão. Diferente, por exemplo, do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, e Jesus ainda iria se conhecer, o Evangelho de Lucas, tal. Independente dos sinóticos. No do João, já tem a intenção de que Jesus já tinha o autoconhecimento de si próprio. Então, ele tendo esse autoconhecimento de si próprio, ele já sabia como ele queria ser curado. Mas não é uma questão de respeito? Eu não posso fazer uma coisa assim, de consultar primeiro. Não é uma questão de respeito, é uma questão de poder se aproximar, mas fora esse poder se aproximar, é uma postura assim, como que eu posso dizer, que os judeus tinham. Que eu li ontem, inclusive, no outro livro que está guardado. Não é de respeito que Jesus poderia ou não curar. Deixa eu voltar a ler aqui. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres que fique curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem como me jogar na piscina. O queres ficar curado de Jesus é a forma com que ele tem para trazer o homem a si. Essa é a questão. É realmente isso que você quer? Sim, só que é mais além. É tipo assim, você vai me acreditar em mim? Você vem comigo? Siga-me. Então você quer ficar curado? Então vai muito mais além. Não era somente naquela questão da cura física. Então, quando Jesus ele se aproxima de alguém e propõe alguma coisa, faz uma pergunta, Jesus ele está trazendo aquela pessoa para si. Seria, vamos dizer assim, só para associar, isso aqui é uma coisa que eu coloco agora. Seria como se fosse um pequeno batismo. Não que fosse batismo, mas como assim, a partir de agora você vai ter uma vida nova, renovada, você vai me seguir, você vai ficar comigo. Então, tipo, por isso Jesus ele vai. É interessante que é Jesus que chega para ele. Em nenhum momento esse homem pediu. A gente vai ver que tem outras passagens de outros homens que pedem.
quando Jesus ou quando Deus na Bíblia traz, se remete que ele vai em direção a alguém, é um chamado vocacional. É uma vocação que tem. Esse homem tem uma vocação. E é Jesus que vai ao encontro dele. Jesus podia ter ido em qualquer outra pessoa. Mas Jesus vai naquele. Ó, você quer ser curado? Ó, ele pega, Jesus vai atrás. O desejo dele de ficar curado, de chegar até aquela água, que para ele seria impossível. Mas aí, não foi por isso que Jesus mas poderia ter vários dele? Outros, poderia ser qualquer um. Mas ninguém se aproximou dele até então. Sim. Cada um quer. Sim. Não é assim eu hoje em dia. entendo, Quem quer uma coisa boa, corre na frente e passa a perna no outro. Exatamente. Só que no caso desse aqui, a gente está falando de um caso específico. Sim. Mas poderia ter vários outros que tivessem a mesma situação dele. Que é um que... Sim. É um. Então, qual que é a intenção? O personagem entrando aqui, ele tem que... esse personagem, vamos pensar assim, João quando vai escrever, elaborar isso aqui, os autores dessa carta, eles vão colocar um personagem especial. É esse personagem. Então é um chamado especial. É por isso que Jesus se aproxima dele. É a mesma coisa quando Jesus, a gente vai ver nos outros evangelhos, quando Jesus vai atrás de seus discípulos. Quando ele começa a sua pescaria. Tanto que aqui a gente já viu, né, que os discípulos não fazem parte. Mas é quando Jesus está pescando. É aquele que Jesus vai pegar. Só que Jesus ele faz isso, mas o homem não entende. Que a gente vai ver depois. O homem não compreendeu o que Jesus queria dele. Né? Que a gente vai ver isso lá depois, quando o homem entrega a Jesus. Fala, olha, foi ele que me curou. Então assim, Jesus ele chamou, Jesus foi atrás, mas o homem aceitou, mas o homem não compreendeu qual era a missão. Agora, por que o autor coloca isso aqui? Porque ele tem que colocar um fundamento. E aí quando ele faz isso, ele transfere uma responsabilidade para quem? Para Jesus. O centro dessa passagem está em Jesus. Né? É claro, toda a Bíblia está no centro de Jesus. Tal. Cada passagem tem um propósito. O propósito dessa passagem aqui, desse capítulo, é mostrar Jesus acima de tudo. Então, por isso que Jesus vai atrás. É nesse sentido. Né? De pegar aquele homem, falar para ele assim, olha, você quer? E aí ele fala, Senhor, não tem quem me jogue na piscina, quando a água está agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Aí olha só que interessante. Jesus vai até ele, tem um diálogo, e aí Jesus simplesmente fala para ele, levanta-te, toma teu leito e anda. Jesus não encostou nele, não tocou nele, não fez nada com ele. Jesus simplesmente vai próximo, dialoga e fala, vai, pega seu leito e anda. E ele acreditou, porque ele levantou. Quer dizer, não deixa isso. Mas ele levantou e andou. Sim, não. A questão não está no foco do cara. Mas quem opera é Jesus. Fundamentalmente, nesse capítulo a gente tem que compreender isso. É Jesus que age. Desde o primeiro momento, desde o se aproximar do personagem. Né? Por que isso? Porque aí, agora que entra a questão do sábado, que vai entrar o conflito com a comunidade judaica. Porque a comunidade judaica não compreendia e não aceitava Jesus como o Senhor dos Senhores. Então, assim, é nesse sentido. Então, o autor está trazendo, na verdade, como eu já falei, como está na briga aqui no autor, existia já uma briga da comunidade. A comunidade recém-convertida ao cristianismo, aqueles que seguiam Jesus, e a comunidade judaica que estava negando ainda. Estava tendo esse impasse. A grande questão aqui está onde? No impasse do judaísmo com o cristianismo. E aí o que mostra? É que o cristianismo se eleva, o cristianismo é mais. Porque é Jesus que é o principal. É mais ou menos nesse sentido. Acho que assim dá para ficar mais claro. Imediatamente ele ficou curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Então até aqui, nessa narrativa, até aqui é simplesmente para ilustrar o que vai acontecendo. A partir de agora começa a briga. Porque olha só, já começa o finalzinho do versículo 9, vem assim, ora, esse dia era um sábado. Aqui é a importância. Aqui entra a verdadeira importância.
Isso tudo acontece em que dia? Não importa se foi festa, qual festa foi, não importa se o homem iria querer ser curado ou não importa se alguém iria jogar ele da piscina ou não, se ele se molhou ou não. O importa é que Jesus fala para ele, você fica curado num dia de sábado. Não importa nem o homem estar andando, Não importa. Quem foi que mandou andar. Quem foi que mandou e que dia? Sábado. Aí a gente entra no... Não interessa se ele era um paralítico que estava andando carregando as coisas dele, ó. É isso mesmo. Então o evangelho, agora sim, capítulo 5 é isso. Quem manda e que dia? E por que manda? A gente vai ver agora depois. É um diálogo, um prólogo e um monólogo. O autor bíblico aqui, ele coloca isso. Ele coloca uma tese, antítese e depois uma antitese. Ele coloca isso. Então, olha só. Quem manda, que dia é e por que fez isso? Quem é esse que fez isso? Por que fez isso? Que a gente já leu. Não importa o milagre, mas quem foi que não importa. E aí, uma lei passou por cima dessa lei. Exatamente. Quem é esse cara? Exatamente. Então, olha só. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado e não é permitido carregar o leito. Ele respondeu. Tá andando. Tá vendo o foco? Aonde que vai? Não interessa. Deita lá e levanta no outro dia. Isso aí, se fosse assim, fica deitado aí, amanhã você começa a orar, não teria problema nenhum. Mas o problema é, você transgrede uma lei fazendo isso. Sim. E a lei de quem? De Moisés. Que para o judaísmo... Olha que interessante. Jesus não era respeitado, mas Moisés era. Que interessante isso. Se a gente parar para pensar, o que é isso? É a doutrina versus o cristianismo. Então, ou seja, o judaísmo falava que pode isso tal. A igreja X diz que pode aquilo tal. A igreja Y diz... É a mesma coisa. A doutrina sempre impediu o milagre de Deus. Jesus fez o milagre, mas Moisés disse que na lei de Moisés não podia acontecer. Exato. Olha como que a gente pega um paralelo e esse paralelo é real, é verdadeiro. Não interessa o que foi. A doutrina te manda fazer tal coisa. E você faz tal coisa. Mas por que você faz isso? Aí você vai lá, não, porque eu fui inspirado por Jesus, por causa disso, por causa daquilo. O Espírito Santo me... Não, mas a lei diz, você pode fazer só até aqui. Daqui pra lá você não pode fazer mais. Isso é o quê? Doutrinação. Certo? Então o que tem aqui? Uma grande briga nesse capítulo da doutrina do judaísmo contra o cristianismo que se levanta. Permanece até hoje. E permanece até hoje, nas doutrinas das igrejas por aí, com as revelações, com os grandes manifestos de Deus. Né? Exatamente. Então os judeus disseram, é sábado, não é permitido carregar o leito. Ele respondeu, aquele que me curou, quem? Olha só, ele já vai, tudo vai voltar para Jesus. Aquele que me curou, disse, toma o teu leito e anda. Aqui ele está obedecendo quem? Aquele que mandou ele fazer. Aquele que curou. Ele está obedecendo o que Jesus disse. Ele desobedece a lei. Ele desobedece a doutrina. Sim. Né? É interessante, aqui eu vou dar um paralelo, só para esses dias vieram aqui, um testemunho de Jeová, nada contra a religião, nada contra tudo. Mas foi muito bom que a gente parou para conversar, eu falei que fiz teologia e tal, né, tudo. A gente conversou, eu expliquei, né? Falei que fiz filosofia, então a gente estava conversando. E o rapaz falou assim, a gente prega o que a igreja diz. Só que a gente segue o que o mestre nos mandou fazer, ir de casa em casa. Eu falei, não, isso aí, eu até falei, realmente, quando foi para estudar missiologia, a gente estudou a doutrina dos testemunhos de Jeová. Para estudar a missiologia da igreja, né, na qual eu fazia parte. E, enfim, a gente estuda mesmo a missão dos testemunhos de Jeová, porque realmente eles têm uma missão muito mais assim, eles vão mesmo, faz. Só que foi interessante quando ele disse que ele falou, eu até gosto, eu acho muito interessante a teologia, só que a gente não, nosso foco não é a teologia, não é esse estudo. Ele nem sabia o que era teologia. Ele veio perguntar para mim, mas o que é teologia? Eu respondi para ele lá no portão, conversando com ele, falei, teologia é isso, tal, tal. Mas, assim, pincelei rapidamente, né? Pincelei rapidamente o que seria. E ele falou, nossa, eu acho isso muito interessante. Só que na nossa religião, a gente prega a religião. Ou seja,
Nada contra, né? Nada contra. Mas prega-se o quê? A doutrina. Né? É o que acontece por aí afora. Com o catecismo, tal, é isso, é aquilo, tal, é a doutrina. Onde que nós estamos? Mas o homem curado disse, foi Jesus... Não. Terminou no 13. Mas o homem curado não sabia quem fora. Ele falou somente, lá, anterior, no 12, que quem tinha me curado mandou eu levantar e andar com a maca. E aí no 13, ele não sabia quem fora. Não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Uhum. Ele faz o que Jesus manda, ele obedece Jesus, mas ele não conhece Jesus. Então, é isso que eu falo, sem conhecer, ele obedeceu. Só que aí a gente vai entender depois, agora mais pra frente. Ele teve a coragem de levantar e sair, mesmo sabendo que ele era um paralítico. Sim. Porque não é todo mundo que tem coragem. Só que ele não compreendeu a missão dele. Sim. Né? Que a gente vai ver agora. Quando ele fala quem é Jesus para o povo judeu, ele está fazendo o quê? Aqui o autor está mostrando assim que ele fez o que Jesus mandou, não sabia quem era Jesus, até ele está lindo. Só que ele não compreendeu a missão. Porque agora, abaixo que a gente vai ver isso. Ele vai e faz o que não era para ser feito, por exemplo. Ele não termina a missão dele. Tanto que ele some aqui, nessa parte já, né? O autor colocou esse homem no grau de importância, porque, como eu disse, a missão, Jesus vai, capta, ele faz tudo, só que esse homem também desaparece, some na história. E talvez ele também só tenha cumprido essa ordem por conta daquela autoridade de Jesus que nós vimos no encontro passado, né? Porque Jesus, ele usava da autoridade. Sim. Aqui a própria forma com que Jesus ele vai dizer lá no versículo... Não deixa dúvida, faz. Que eu tô mandando fazer. Disse de Jesus, versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. Autoridade, né? Leia então o 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peque mais, para não que te suceda coisa pior. Aqui, vamos destrinchar um pouquinho essa parte aqui, né? Olha que interessante, de novo. Mais tarde, Jesus o encontra no templo. Ou seja, ele está no templo. Ele está na igreja, ele está na comunidade. Ele está no culto, ele está na missa. Ele está ali. E Jesus vai até ele de novo. Aí Jesus ainda dá outra ordem para ele. Não peque. Lembra que já está curado. Você está curado, então não peque mais. Porque isso pode acontecer algo pior. O que vai acontecer e como vai acontecer, se aconteceu, não importa. O autor não coloca. O autor não traz esse mérito, ele não entra. Mas, tipo assim, ele coloca um aviso, por quê? Porque esse homem vai sair da história. Ele vai sair agora. Acho que no 15 ou no 16, quando o homem volta lá para os judeus, lá no templo, vai lá e fala, olha, é aquele. Então, ou seja, o homem pecou, o homem errou, o homem sai de novo de cena. Porque no 15 ele já fala. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Olha que interessante aqui, a gente pode parar para pensar uma coisa, aqui nessa parte que a senhora lê agora. Jesus, ele é silencioso. Ele não quer... Jesus é silencioso, ele não quer barulho, ele não quer que... Né? Não, tudo bem, ele fala para nós, tome a sua cruz, siga-me, anuncie o evangelho a todas as nações. Isso é legal, é uma ordem. Mas Jesus, ele é silencioso, ele faz tudo com cautela. Né? Diferentemente de algumas coisas que a gente vê por aí afora. Então, mas é por isso que talvez, né, não acreditavam que ele era o filho do homem, que ele tinha todo esse poder, porque ele não aparecia, né? Ele não queria se aparecer, ele não queria fazer o milagre, fazer tanto que ele fazia com um aqui, saía, ia fazer com o outro lá, ia embora, e ia assim, ele não esperava a multidão chegar e para aparecer, fazer um milagre lá no meio da multidão toda e mostrar, eu curei. Jesus não era um popstar, né? Não era uma estrela que tem que estar na televisão, que tem que estar pomposo, que tem que estar... Oi! Né? Então, exatamente.
Mas isso aqui é uma coisa pra gente pensar um pouco. Será que tanto show é necessário? Ontem eu estava conversando com meu primo, com o Gustavo, ontem sobre alguma coisa sobre o show da fé, sobre a questão da religião. Né, que a gente estava falando, umas coisas que não era isso, mas como ele, graças a Deus, é uma pessoa que vai para a igreja e tudo, eu entrei para ele poder entender o que eu estava falando. E ele entendeu. E agora eu me faço pensar também. Será que de fato é tão importante, tão necessário esse show que a gente vê hoje em dia na fé? Porque a fé se tornou um show, se tornou alguma coisa assim lucrativo, porque é. Então, tipo assim, isso é necessário? Demorou, mas ela descobriu esse espaço. O que é que você Vai derrubar o coisa aí. Né? Então, tipo assim, esse show todo não é necessário. Né? Essa forma de ser hoje em dia das comunidades, das igrejas no sentido geral. Isso, na verdade, será que é divino tal ponto? Né? Fica aí uma coisa para se pensar, né? Esperar acontecer um milagre, né, naquele momento de chamar a atenção, trazer tanta gente, fazer tanta coisa para que aconteça um milagre ali. Ibope. Jesus nunca foi atrás de Ibope, né? Uma vez eu discutindo, não lembro aonde eu estava, acho que estava num retiro, e foi num retiro. E a pessoa lá estava pregando para nós, falou que... Como que era? Pra gente imaginar como seria a nossa vida na televisão. Era assim, era pra gente imaginar como seria a nossa vida na televisão. E aí ele voltou para uma questão que Jesus nunca buscou aplausos, nunca buscou luz, câmeras e ação. E aí era exatamente isso, pra gente primeiro imaginar lá, tipo, né, tal, e depois, mas Jesus nunca fez isso. Para depois, no segundo momento, como que vocês querem ser? Né? 17. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aí que tá. Quem manda, quando manda e por que manda? Manda o Jesus, porque ele pode fazer isso. Que dia? No sábado, que não era permitido. E quem é esse Jesus? Igual ao Pai. Daqui para frente, a gente vai ter todo o discurso de Jesus se equivalendo ao Pai. Mas que não acreditam, né? Exatamente. Mas o grande mistério, podemos resumir o 5º capítulo aqui. Jesus, ele tem autoridade porque ele é igual ao Pai, e ele faz isso contra a lei no dia que não é permitido. Então, assim, poderíamos falar assim, o 5º capítulo, resumindo o 5º capítulo, como que é? Jesus que opera, porque ele tem essa autoridade, porque ele é igual ao Pai, ele é Deus com o Pai, e ao mesmo tempo ele faz isso contra a lei. Contra a lei mosaica que existia, contra a lei das tradições que existiam, contra as doutrinas que existiam. Né? Basicamente isso aqui é o quinto capítulo. E aí a gente vai vendo mais pra frente outras coisas. Né? Vamos terminar de destrinchar, só porque, mas assim, o resumo de tudo já é esse. Mas aqui tem umas coisas interessantes, muito interessantes também, né? Então vamos lá. Retomando a palavra, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho, por si mesmo, nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Filho faz igualmente. Então Jesus, equiparando-se com o Pai. Né? Por que ele faz? Por causa do Pai. Então, isso aqui é importante. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Ele mostrará as obras maiores do que estas, para que vos admireis. Quais obras? Isso não importa. Tal. Como o Pai ressuscita os mortos e faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Aqui é interessante. Qual morto? Não é o morto morrido,
matado, ou qualquer, ou morto debaixo da terra e tal. Mas aqui, tudo bem, é esse morto também. Mas o morto que ele está falando aqui é o morto de fé. É aquele morto que já não tem mais visão nenhuma, já não tem mais crença. É esse tipo de morto. Por quê? Porque como a gente viu aqui já foi visto na leitura, a ressurreição se dá agora. Então antes do agora, eu estava morto. A partir do agora eu vivo. Eu sou ressuscitado. Então olha só, em questão de alguns segundos atrás, nós éramos mortos. E alguns segundos à frente nós somos vivos. É esse morto e esse vivo que ele está falando aqui. Né? Por quê? Porque ele fica muito assim, tá falando do morto que morrido, matado, do morto que está enterrado, do morto que já é só osso, que já apodreceu. Tá. Esse morto, que já morreu, já apodreceu, já não existe mais, já virou pó, esse morto já teve o julgamento dele. Então outra história aqui que a gente pode trazer para a nossa realidade. Quando será o julgamento? O julgamento acontece ali na hora que a pessoa vem morrer. Se for pensar assim, morreu, olha só, a pessoa morreu, vai ser velada. É naquele momento que ela morreu que o julgamento dela diante de Deus já acontece. Vamos ter que esperar porque vai todo mundo se levantar das tumbas e ser levados ao céu. Está no sono eterno, está esperando. Isso aí é uma forma de crença doutrinal de algumas religiões. Sim. Mas será que será desse jeito? É assim? A nossa fé é clara aqui. Se a gente for bem estudando, bem lendo, bem, a gente sabe. Jesus está falando que não. Que a vida se dá ali naquele momento. Que agora ele falou, eis que chega a hora e é agora. Então a ressurreição se faz agora. Mas eu sei lá, tipo, eu sou convertido, tal, mas peraí, faz o que Jesus faz? Então peraí, será que você está vivo mesmo? Será que não está? Será que nós estamos? Será que não estamos? A grande questão está aqui. Né? Jesus operando e nós temos que ser semelhantes a Ele agora. No versículo 22, né? Não, é 21 ainda. Você está falando do 21, agora você vai para o 22. Leia para nós, por favor. 22? Isso. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho, do modo porque honraram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Aqui eu acho que é claro, né? Tá ficando mais claro, eu acho. Sim. Então não tem nem muito o que falar. É aquela questão. Amo Jesus, automaticamente eu amo o pai. Se eu amo Jesus, amo o pai, eu tenho que amar o meu irmão também. Eu amo as pessoas, tenho que viver isso, porque o pai ama todo mundo. Mas eu não gosto de... Então... Não será salvo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que quem vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha que interessante aqui, né? Os mortos ouvirão a voz. Peraí. Então quer dizer que o morto escuta. Então quer dizer que a gente pode chegar lá no caixa lá e falar com ele, né? Que tá... Não é esse sentido. É esse morto que eu acabei de falar. Somos nós. Quem que é o morto aqui na Bíblia, aqui nesse novo testemunho aqui, tal, em João e tudo mais. Esse morto é o ser vivo, é a pessoa viva que não quer Jesus, que não entende, que tal. É esse. Quando ouve e entende e fala assim, isso eu quero, eu aceito, a partir daí vive. É isso. Pode continuar. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Isso, só rapidinho aqui. Aqui é importante isso. O Pai tem a vida, Ele tem o poder de dar a vida, e Jesus também tem o poder da vida. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai estudar, quando eu, por exemplo, fiz os meus estudos falando sobre a missão do Pai, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo,
cada um, por mais que sejam pessoas distintas, é uma só pessoa, tá? Isso é outro assunto, tem uma missão específica. Aqui Jesus está falando que não. O pai e o filho têm a mesma missão. Né? Agora, por que a gente estuda missões específicas nas pessoas da Trindade, de forma específica? Porque a Trindade é muito complicada, é muito complexo de se compreender. Mas, assim, a gente estuda, só que é interessante porque quando a gente compreende que Jesus ele tem uma missão, ele pode fazer alguma coisa, para ele fazer essa coisa, o Pai também tem que fazer e pode fazer, porque o Pai tem que operar. E é quem que vai operar hoje? É o Espírito Santo. Isso é Trindade. Mas isso é um assunto que eu falei, já é um assunto muito longo e tal, mas é interessante, porque o Pai e o Filho têm a mesma missão. Consequentemente, o Espírito Santo tem a mesma missão. Aí, pessoas são distintas e eles podem operar de formas... Podem, mas eles fazem tudo junto. Eles fazem a mesma coisa juntos. Fazendo juntos, eles fazem um só. Isso é trinitário. Trindade, dá para se falar muita coisa de Trindade. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Esses túmulos aqui, que túmulo é? A prisão. Igual, por exemplo, o homem que era paralítico, iguais os cegos, iguais os mudos. Todas essas enfermidades que nós temos hoje como enfermidades, na verdade, para aquele tempo, era considerado como uma prisão, como um túmulo. Até quando a gente... O Leandro uma vez colocou aqui para nós, ele colocou assim, mas demônios não é doença? Sim, era considerado doença. O túmulo, então quem estava no túmulo? Quem tinha uma coisa assim, um enfermo, ou quem ainda não tinha aderido à palavra de Jesus, porque vivia no judaísmo, mas viver Jesus é o novo. E ainda não aderiu, esse que ainda não aderiu, para esse tipo de crença, para a crença cristã, é quem está no túmulo, no sepulcro. E até mesmo aí, só para terminar mesmo, quantos de nós estamos na igreja e estamos dentro de um túmulo? Sim, é isso que eu ia falar agora, eu estava pensando e... Verdade. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aí, existe morte eterna? A quem fez o bem ressurge para a vida. Quem fez o mal ressurge para o mal. Então, tipo assim, mas existe a morte eterna? Não existe morte eterna. Tá aqui. Sim. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Nossa, a resposta para tanta coisa agora aí, não? Pensei em tanta pregação agora. Amém. O objetivo daqui de estudo é isso, abrir os dentes. Quando você vê a pessoa na frente assim. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma.
Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Outra coisinha aqui, só para dar aquela paradinha, aquele break rápido, né? Tem um monte de pregação por aí afora, fala, é o que está aqui, é assim, assado. Mas nós já vimos também em outros estudos que nem tudo, por quê? Porque tem coisa aqui que é muito complicada. Tem passagem que fala para matar o outro. Sim. Então, peraí, se for desse jeito assim agora, então quer dizer que então pega a mulher adúltera e apedreja ela até a morte. Então isso está certo. Então, tipo, seu filho é desobediente, vamos matá-lo. Então quer dizer que está certo. Então, quem tem, quem tem doença, então, ó, tem que ficar, né, lá para morrer a míngua. Porque é isso, quem tem doença não pode ficar perto dos... Então, tá vendo? Então não é bem assim. E aí é o que Jesus vem falando. Ó, vocês buscam nas Escrituras, mas a Escritura em si só ela não traz salvação. O que seria a Escritura? O que seria a Bíblia? O que seriam os livros sagrados? Seriam setas indicativas, né, falando, olha, quem é ali? Ó? Buda falou isso uma vez, né, que perguntaram, não sei o que perguntaram direito, que ele falou assim, eu só sou a seta que mostra o caminho. Tipo, eu estou usando uma outra religião para ilustrar isso aqui agora. Sim, mas para comparar, o que é a Bíblia? É a seta que mostra o caminho. Mas não é o caminho. O caminho é Jesus. Eu sou a verdade, o caminho e a luz. E a vida. Quem crê em mim não morre jamais. Então, ou seja, é Jesus. Nós temos que andar em Jesus. Jesus é como a linha do trem. E o trem deveria ser, a igreja deveria ser a todos aqueles que estão seguindo, andando em cima de Jesus, assim, para chegar no objetivo que é o Pai. Sim. Que seria a estação luz, por exemplo. Para a gente entender. Nossa, mas aí existem algumas setas que nos mostram, como que eu vou chegar para ir lá para a estação? Né? Eu posso ir por essa rua? Não, eu tenho que ir por essa. Então é isso. A Bíblia é uma seta gigante que vai mostrando o caminho, mas não é o caminho. Mostra mas não é o. Quem é o é Jesus. Sim. E aí, onde é que eu tô? No 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai. Não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais? Aqui eu ainda falaria mais ainda, né? Se alguém vier em seu próprio nome, o acolhereis. Em nome da igreja A, B, C. Com certeza. Né? É o fulano de tal. Vai naquela ali que ele faz né? o milagre. E tipo, peraí, Jesus fica onde? Então assim, eu até diria, essa pequena parte aqui que... Só esse... acho que tipo assim, do 38 até esse finalzinho, tem muita coisa para se falar. Porque olha quanto mistério tem por trás de cada vírgula. É o 43? Isso. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante ao Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Aqui é outra coisa, né? Quem te acusa é Moisés. Quem te acusa é a sua doutrina. Quem te acusa é aquele mandamento que você seguir que não era meu. Não Jesus, né? Ele Exatamente. Não tá acusando. Jesus ele não acusa. Mas quem vai ele acusar? É acusado. Não, mas quem que acusa? Vai ser tudo aquilo que a gente faz. Olha, eu fiz em nome da minha igreja. Não que seja errado. Mas assim, a gente tem que compreender. Assim, eu aprendi desse jeito, fui desse jeito, nunca busquei a verdade. Se errado é por conta de acreditar no que me ensinaram. Agora, existe como saber a verdade.
A Não, verdade... mas você vê como que é difícil? Quanto tempo a gente passa dentro de uma doutrina acreditando, saber ali, você está vivendo somente a verdade. Mas por quê? Porque a gente vive nessa doutrina Sim. e a gente assume a doutrina. Sim, mas porque também é o que é passado pra gente de geração em geração. Você já nasce Mas ali, aí que você tá. cresce, O conhecimento você... está aqui. A gente pode buscar. O conhecimento está no estudo. É o que eu falo lá quando Jesus, quando ele estava indo embora da nossa terra, ele fala, olha, eu vou, mas vai vir o Paráclito, que vai ensinar toda a verdade. Então, tipo assim, o que que falta, às vezes? Porque, por mais... E como encontrar alguém que realmente leve esse estudo a sério? Porque todo mundo puxa a sardinha para sua lata. É complicado você Eu encontrar acho que, alguém então, somente quem não... A gente teria que voltar a estudar o profetismo. Os profetas. Os profetas eram aquele... A maioria dos profetas lá, dos profetas que estão aqui na Bíblia e tudo, alguns surgiram do templo, mas abandonaram o templo. Sim. Então, tipo, olha só, quem que está falando uma verdade? Quem conheceu E não está mais lá. não está lá. Então, é isso que eu digo, que é difícil. Porque você encontra muito estudo. Mas como são esses? Onde acontecem esses estudos? Como que ele é? Dentro de casa. E aí acaba dando na mesma do que eu estou ouvindo lá. Só vou aprofundar um pouco mais do que eu ouço lá dentro daquele segmento O grande religioso. segredo, eu acho, tem que pedir muito a Deus essa unção do Espírito Santo. Sim. E falar assim, eu quero aprender, eu preciso aprender a sua verdade. Sim. Porque, como eu falei, quando eu me propus ir embora, renunciar à minha vida, para fazer uma missão no qual eu acreditava fielmente que era a minha vocação, eu saí daqui de casa pensando assim, eu vou ir para anunciar a verdade. E eu preciso aprender a verdade. E eu fui pedindo para Deus, eu preciso que você me dê a verdade. O que é verdadeiro? Eu preciso entender. E toda vez que eu estava estudando a Bíblia, estudando os livros, todo momento quando eu ia fazer as minhas orações, eu sempre dobrava meu joelho falando assim, eu preciso da verdade. O que é verdadeiro? Então, assim, algumas pessoas falam, eu não acho que eu tenho sabedoria, o entendimento demais, tá? Eu acho que eu sei um pouquinho. Agora, algumas pessoas também falam, nossa, você é inteligente, você sabe de muita coisa. Não, peraí. Eu acho que eu sei alguma coisa que Deus me permitiu saber, também porque Ele não me deixou saber tudo. E graças a Deus, porque eu não posso saber tudo. Ninguém pode saber tudo. Pode. Mas a questão é, alguma coisinha que eu sei hoje um pouquinho mais, assim, que tipo, que às vezes algumas pessoas falam, nossa, é por quê? Porque antes de eu poder falar hoje, eu falei muito assim, Deus, me dá a sua verdade, eu preciso saber, eu preciso buscar, eu quero que o Senhor me mostre. Quantas vezes eu não chorei pedindo a verdade? Então, tipo assim, eu acredito que como buscar esse conhecimento? Na própria palavra de Deus, a gente pedindo conhecimento, clamor, e falar, meu Deus, eu preciso entender. Eu preciso entender o que o Senhor está falando aqui. Eu não estou entendendo. Eu entendi isso, é isso mesmo, me confirma se essa é a verdade. E aí ele vai mostrando a verdade. Porque às vezes a gente acredita tanto nas nossas doutrinas, nas nossas outras coisas, que isso se torna para nós uma verdade. Só que é uma verdade subjetiva de algo. Agora, qual que é a verdade de Deus? Eu preciso que o Espírito Santo me dê essa verdade. Eu preciso buscar nele essa verdade. Então, como? Eu acho que só mesmo por base de oração, não sei. Eu acredito que seja, porque não sei se tem outra forma. E buscar ler os livros da Bíblia, buscar entender também, até mesmo na minha própria doutrina, buscar, falar assim, peraí, onde que eu estudo uma teologia de verdade? Eu quero entender Deus, eu quero entender as coisas de Deus, eu preciso entender. Só que aquela coisa, isso tudo que eu tenho hoje em dia, eu adquiri no meio da Igreja Católica, no seio da Igreja Católica. O católico busca. O católico não sabe nem o documento que rege a igreja, que é a doutrina, que é o catecismo da igreja dele. Que eu nada contra, mas eu falo isso porque eu saí desse meio. Então, tipo assim, quantas vezes eu já fui dar para catequista em encontro, o catequista não sabia o que é o catecismo da igreja católica. Eu tive que pegar uma vez o catecismo assim e falar, olha, então, como está no catecismo, tá, a pessoa fala, mas o que é isso? Eu falei, você não sabe o que é o catecismo? Não. Dobrar assim e falar, olha, é esse livro, toma, pega. Só que esse livro tem que estar junto com a Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? Porque, peraí, a gente não lê.
A gente não lê, a gente não busca entender. E evangélico que tem mania de falar que lê também não lê. Decora alguns trechos, destrincha alguns trechos para poder provar a sua verdade interna. Sim. Também, que isso é muito arriscado. Agora a questão é, qual é a verdade? Senhor, eu preciso de saber a sua verdade. Deus nos ama. Ele nos ama a tal ponto que ele vai nos mostrar qual é a verdade. E igual algumas pessoas falam para mim assim, mas será que Deus não está suscitando pessoas para agora falar, acontecer, ser diferente e tal? Mas peraí, então eu vou ficar esperando que Deus suscite outras pessoas? Por que eu mesmo não dobro meu dia e falo assim, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre qual é a verdade para que eu levante, para que eu vá lá anunciar para o Senhor a verdade, buscar pessoas entender qual que são os seus mistérios. E eu sempre fui atrás dos mistérios de Deus. Na minha vida, até mesmo acontecimentos assim, eu sempre pedi, Deus, o que o Senhor está mostrando com aquela imagem ali? A imagem que eu falo é uma árvore, tipo, uma vez eu era pequeno aqui, estava num momento de oração, aqui em casa, tinha um abacateiro aqui, um pé de abacate que tinha, e eu comecei a colocar fogo nos matos, nos negócios que eu tinha, e caiu uma lagarta. E essa lagarta caiu no fogo. Na hora que caiu no fogo, me deu um desespero. Eu falei, meu Deus, foi eu que coloquei o fogo, a culpa é minha. E aí me veio uma vozinha assim, nenhuma folha cai da árvore se não for da minha vontade. Eu falei, eu parei, vi aquela cena e comecei a refletir nisso. O que o senhor quer mostrar então? Tipo, mas é porque eu sou louco, né? Eu acho. Então, mas assim, por quê? Olha como que as coisas acontecem. Ouvir a voz de Deus, né? Sentir a sua presença a todo momento. Se você crê, porque é isso, né? Se você crê, eu converso com Deus também o tempo todo. E aí, nesse conversar, me mostra. Sim. Me mostra a luz, eu preciso enxergar, eu preciso ver, eu preciso ouvir de verdade o que tens, né? Converso, e como converso com Ele. Como a gente questiona muita coisa que está acontecendo, a gente não está entendendo por quê. É assim que funciona. Mas eu acho que é um pouco disso. Acho que terminando aqui, se credes em Moisés, haveris de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas não credes nos seus escritos. Como creais nas minhas palavras? É isso. Eu acho que é isso, eu não sei também. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Dá um tchauzinho. Olha, virou a cara. Ó.